Vamos refletir sobre a relação existente entre o que está acontecendo hoje em Manaus e um eventual impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Antes de continuar, eu gostaria de lhe pedir para se inscrever no meu canal do YouTube, para curtir os vídeos, para comentar os vídeos. Todos estamos acompanhando o que está acontecendo em Manaus. É muito grave, as cenas são muito chocantes, tristes, muito tristes. Pessoas sendo enterradas, né, os caixões lá numa vala comum, com um trator enterrando, todo mundo protegido por conta da possibilidade de contaminação pelo coronavírus. É algo absolutamente deplorável, aquilo que nós víamos nas imagens distantes, a comparação que nós fazíamos com outros países do mundo, Espanha, Itália, França, Estados Unidos. Estamos agora comparando o Brasil com o Brasil, quer dizer, outras regiões do Brasil com o que está acontecendo em Manaus. Por que é possível fazer a relação disso que está acontecendo em Manaus com um raciocínio, quer dizer, com um eventual impeachment de Jair Bolsonaro? A gente vê que o presidente da República é uma figura absolutamente insensível às mortes. Em nenhum momento, imagino, né, guardado os devidos cuidados, um governante, nessa altura do campeonato, deveria ir pessoalmente a Manaus, ver o que seria possível fazer para amenizar, para ajudar o que está acontecendo naquela cidade. Eu não sei se você sabe, o Amazonas ele concentra praticamente metade de sua população em Manaus e na região ali, no entorno de Manaus. Então, aquilo ali diz respeito à metade da população de um estado do Brasil. Na eleição de 2018, no segundo turno, Bolsonaro teve praticamente 65% dos votos em Manaus. Foi uma vitória sonora, acachapante sobre a candidatura no município de Manaus, sobre a candidatura do PT, Fernando Haddad. Então, para efeito, né, de gravar na mente, foi Bolsonaro 65 em Manaus, aproximadamente, Fernando Haddad 35. Então, uma distância 2-1, né? Quer dizer, praticamente 2-1 para cada 2 eleitores de Manaus que votaram em Bolsonaro, um votou em Fernando Haddad. E agora a cidade está ali entregue, né, à sua própria sorte. As prefeituras fazem muito, os governos de estado são capazes de fazer muita coisa, mas não há um aceno, não há um gesto, que fosse um gesto simbólico de solidariedade do presidente da República com relação à população do Amazonas e com relação à população de Manaus. Até agora não aconteceu. E o que isso tem a ver com impeachment? Vamos supor que por conta de tudo que Bolsonaro está fazendo, independentemente, né, da materialidade de um crime de responsabilidade, eu sei que muita gente diz ele já cometeu inúmeros crimes. Tudo bem, tem lá um crime de responsabilidade. Tiremos Jair Bolsonaro. Se isso for feito, nós estaremos... Eu estou trazendo um argumento aqui, preste bem atenção. É um argumento para você refletir. O meu objetivo não é, como nunca foi, fazer a cabeça de ninguém. É colocar argumentos na mesa e possibilitar a sua reflexão acerca desses argumentos. Quer dizer, eu sempre tenho a visão, cada pessoa tem a sua maneira de pensar. Eu não vou persuadir ninguém a pensar de uma maneira X, Y ou Z. Cada um vai seguir. O que eu posso fazer é ajudar você a ver outros argumentos, ajudar você a problematizar os argumentos que estão aí. Então, quando a gente pensa, neste caso de Manaus, se 65% da população votou, se essas pessoas, esses 65% hoje estão olhando para Bolsonaro e estão insatisfeitos com o que o Bolsonaro tem feito por sua cidade, e se Bolsonaro sofre o impeachment, essas pessoas não terão a oportunidade, caso desejem, a gente também não sabe, de rejeitar Bolsonaro nas urnas em 2022. Então não deixa de ser a cassação de um direito, do direito de se manifestar, do direito de revisar a sua decisão 4 anos mais tarde. A democracia funciona assim, não tem eleição para um cargo majoritário anualmente.
É necessário dar um tempo para que sejam executadas políticas públicas. É a admissão, a eleição de 4 em 4 anos, nada mais é do que a admissão de que várias decisões levam tempo para serem maturadas, implementadas e terem efeito positivo na vida das pessoas. Por isso se dá um tempo para o governante. Então, depois de 4 anos, todos os eleitores de Manaus, e aí a gente pode ampliar essa visão, não só falar de Manaus, mas falar de outras regiões do país, de pessoas que votaram em Bolsonaro, que estão insatisfeitos com o governo e que, por isso, gostariam de, no momento oportuno, qual seja da eleição de 2022, revisar a sua decisão e votar, eventualmente, contra Bolsonaro. Se for realizado o impeachment, nós caçamos o direito dessa pessoa de revisar a sua decisão. Caçamos a possibilidade dessa pessoa de aprender com seus erros. Eu estou falando conceitualmente, preste atenção. Aí você pode objetar pensando o seguinte: não, eu tenho uma objeção, Alberto. Essa pessoa hoje pode ser favorável ao impeachment. Então, devemos fazer o impeachment, porque a voz do povo é a voz de Deus. Ora, ela pode ser favorável ao impeachment, claro, mas se tudo que a opinião pública for favorável o tempo inteiro for realizado, muitas coisas serão inviabilizadas. É razoável você imaginar que todas as pessoas, por exemplo, se você fizer uma pesquisa, todas as pessoas gostariam que todos os serviços públicos fossem ofertados com a maior qualidade possível e com a menor quantidade de impostos. Só que isso é inviável. Então vamos lá, fazemos uma pesquisa. Quer pagar imposto? Não, não quero. Quer reduzir a quantidade de imposto que você paga? Quero. Ah, então vai lá e aplica isso. Quer ter saúde de altíssima qualidade? Quero. Quer ter educação de altíssima? Vai lá e aplica isso. Não fecha a conta. Então, por isso que existe um sistema político e por isso que existe a representação. A representação filtra, a representação ela dialoga com a pressão da sociedade, com determinados desejos e vontades da sociedade. Então, o fato de uma maioria que não existe, necessário, não sabemos ainda se existe, uma pesquisa lá indicou, mas vamos dizer, o fato de uma maioria, no caso do impeachment da Dilma, havia uma grande maioria que queria o impeachment dela. Agora, lá também foi cassado o direito do eleitor de Dilma, o eleitor do PT em 2014, se manifestar com relação ao governo do PT em 2018, porque o governo foi interrompido, ela foi deposta e foi colocado no lugar Michel Temer. Então, esse é um mau funcionamento do sistema político. Eu estou trazendo, preste atenção, tá? Vale a pena enfatizar isso. Eu estou trazendo um argumento, e que é um argumento relevante, que é o argumento do aprendizado da democracia. As pessoas estão aí, as pessoas durante o seu tempo de vida vão votar várias vezes, as sociedades elas passam por traumas, é um fato, passam por traumas. A Europa, todo mundo tem, aliás, conhece, já viu filmes da Segunda Guerra Mundial. O Reino Unido, as pessoas em Londres tiveram que se abrigar dos bombardeios lá no metrô, o metrô muito profundo, houve racionamento de alimentos no Reino Unido, então são traumas, ninguém quer que esses traumas aconteçam, mas as sociedades elas têm um aprendizado ao lidar com esses traumas. Ninguém quer que aconteçam, mas eles vão acontecer. Nós temos hoje um trauma mundial, vai deixar uma sequela, vai deixar uma ferida, uma cicatriz em todos os países do mundo, a pandemia do coronavírus. E cada país está lidando de uma maneira diferente. Cada país está dando essa resposta imediata no pico da doença de uma maneira diferente. E cada sociedade vai depois poder avaliar como seus representantes responderam a isso. Então, o sistema político está aí. O sistema político tem um mecanismo de punição e retirada do poder dos maus governantes. Esse mecanismo está previsto constitucionalmente. Não é só impeachment, é a eleição. Por isso que o exemplo de Manaus, no meu entender, ele explicita muito isso. De novo, é para debate, é para sua reflexão. Eu acho que é um argumento relevante, é um argumento importante. Não podar, não caçar o direito da sociedade brasileira de errar e aprender com seus erros. As pessoas votam várias vezes na sua vida. As pessoas relembram de fatos históricos. Relembram vagamente, debatem fatos históricos.
né, é importante que na eleição de 2022 seja debatido com Bolsonaro no poder o seu comportamento durante a pandemia do coronavírus. Ele precisa prestar contas eleitorais, prestar contas ao eleitorado brasileiro de tudo que ele vem fazendo ou deixando de fazer nesse momento, como os nossos prefeitos irão prestar contas ao final deste ano. Reflita sobre esse tema. De novo, existem vários argumentos, claro, né? Senão o mundo seria fácil, né? Não haveria dilemas no mundo. Os dilemas existem porque existem argumentos contra e a favor com pesos grandes, pesos importantes. Daí a nossa dificuldade muitas vezes de decidirmos alguma linha de ação em determinadas situações. São os dilemas, né? O que eu venho trazer é um argumento importante neste dilema, é um argumento que não pode ser desprezado. Caso contrário, essas sociedades, as sociedades que não aprendem com seus erros, tendem a repetir seus erros. Tendem a ser reincidentes em seus erros. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos. Um grande abraço.